Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler apenas esse versículo 10. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aproveita para colocar o celular no silencioso, tá, gente? Coloca no silencioso para não atrapalhar você mesmo. Daniel 6, versículo 10. Quem achou, diga amém. Vamos lá, me acompanhe, por favor. Só olhe para a Bíblia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Por favor, eu vou pedir para você repetir. Você vai falar bem assim comigo. Daniel, fala mais forte, fala: Daniel orava dentro da tua casa 3 vezes ao dia, de joelhos. Pronto. Eu não vou falar aqui a história de Daniel, ok? Preste atenção, que é importante você vir para a igreja e aprender a palavra. Eu não vou falar da história de Daniel. Você já sabe que aqui Daniel estava já preso, prisioneiro. Nesse momento aqui, Daniel já estava grande ali na Babilônia, mas mesmo assim prisioneiro. Ele não podia fazer o que ele queria, tá? Você sabe que Israel era um povo que ficava firme com Deus e se afastava, ficava firme com Deus e se afastava, ficava firme com Deus e se afastava. E nessa que Israel não se firmava com Deus, Deus permitiu que a Babilônia invadisse e tomasse Israel, e levou cativo milhares de pessoas. E junto com essas pessoas foi Daniel e os três amigos, Misael, Ananias e Azarias, foram presos. O rei escolhe os 4 para fazer parte ali dentro da Babilônia, para ser soldados, ser homens, porque eram homens letrados, inteligentes, eram rapazes inteligentes. E eles separavam para ele. Eu não vou entrar na história, mas só estou lembrando para você saber, para chegar aonde eu quero. E Daniel, junto com os 3, logo no início ele não quis se contaminar com nada. Daniel, ele, entre 15 a 17 anos que ele foi levado a cativo junto com os amigos, outros também era pré-adolescente, ele já tinha tomado uma decisão. Mas eu penso que Daniel era para estar revoltado com Deus. Daniel era um homem para estar revoltado, um jovem para estar revoltado. Por quê, pastor? Por quê? Porque eles conheciam o poder de Deus. Eles sabem que Deus protegia seu povo. E como parecia ter assim, Deus é covarde, Deus é ruim. Era para Daniel ter colocado isso na cabeça dele. Mas Daniel não deixou essas coisas, essas consequências ruins entrar dentro da mente dele. Então Daniel, ele foi preso, mas liberto. Ele foi cativo, mas estava liberto. Ele tinha conhecimento do Deus que ele queria. Chegou lá, ele não se contaminou com o manjar, não se misturou. E nisso Daniel foi crescendo. Ele decidiu no coração dele: eu não quero me contaminar. Eu estou aqui dentro, mas eu sei o que eu quero da minha vida. Eu estou, e olha que Daniel, quando eles invadiram, mataram seus pais, mataram seus parentes. Mas ele viu uma dança de pessoas e crianças. Era para ele estar revoltado com Deus. Não tem gente assim hoje que vê: morre gente, morreu não sei o que, olha Deus, aonde está Deus? Não, Daniel não pensava desse jeito. Porque nós temos que saber que tem consequências na minha vida, na sua vida, que Deus não tem nada a ver. É o nosso pecado, é o seu pecado. Inclusive, olhe para mim, preste atenção. Existem coisas na tua vida que vai acontecer, não culpe Deus. É você, é o teu fracasso, é os teus pecados, é os teus erros. Então pare de colocar culpa em Deus quando as coisas acontecem ruim na sua vida. Pare. Daniel cresce, vai ficando mais velho, e
passa os reinados. Quando chega ao reinado de Dario ou Dário, do jeito que você quiser entender, ele fala assim: eu preciso constituir alguns homens, presidentes, para tomar conta da província e organizar. Eu preciso me organizar. E dentre os 120, Daniel se destacava. E dos 120 ele escolhe 3. Dos 3, Daniel se destacava. Por quê? A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era um cara diferenciado. Daniel era um cara responsável. Eu não vou entrar sobre isso aqui agora, que a explicação não é sobre isso. Daniel se destacava, era um cara de destaque. E você sabe muito bem que todas aquelas pessoas que são de destaque incomoda quem não é. Quem entendeu, diga amém. Se tem alguém aqui que está se destacando, fique em paz, porque você vai incomodar muita gente, mas continue em paz. Quem se destaca vai sempre ter problemas com quem não se destaca. Deixa eu explicar. Daniel se destaca, e o rei gostava muito dele. Eu vou colocar ele para liderar todos, vou colocar ele para governar tudo isso aqui. Pronto. Rapaz, os homens, não pode. Esse cara, além de não fazer parte aqui da Babilônia, ele é um prisioneiro, está cativeiro, veio de outro país, é um judeu, e vai colocar ele para governar? Não, vamos causar um problema para a vida dele. Aí os homens, olha aqui, os homens ficavam bem assim: vamos arrumar um jeito de arrumar um defeito em Daniel, para causar um problema com o nosso rei, para acabar com ele. Eles procuravam um defeito, um erro, e não achavam. Oh glória! Vamos dar um jeito. Eu imagino que quando quer descobrir alguma coisa de alguém, o que a pessoa faz? Caça tudo. Vamos ver se está devendo alguém, vamos ver se ele está pecando, vamos ver se ele erra, vamos ver se ele fala mal do rei, vamos ver se ele tem problemas aqui e tal. Ele não tinha, ele andava nas regras e disciplina. Ele era um homem que fazia tudo com excelência. Os caras marcavam reuniões diabólicas para tentar destruir a vida do homem. Aí daqui a pouco, já sei, vamos fazer um decreto para pegar no próprio aquilo que ele faz. Ele gosta de orar, ele gosta de clamar ao Deus dele, o Deus que ele fala que é o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos. Amém, gente? Vamos chegar perto do rei Dário, vamos falar: ô rei, nós fizemos aqui um decreto, fizemos um projeto, porque eles eram políticos. Isso é politicagem, tal da política é terrível. Fizeram um projeto, foram até o rei, disse: olha, vamos assinar um decreto durante 30 dias, que ninguém pode clamar a nenhum Deus, pedir nada a Deus nenhum, e nem a homem nenhum, a não ser com o Senhor. O rei Dário falou assim: poxa, claro que eu gostei do projeto. Ele pegou a caneta e pá, assinou. Não pode. Só que o rei não sabia que ele estava fazendo isso para aprontar com Daniel. A notícia espalha: olha, novo decreto, não pode fazer isso. Eu imagino se fosse na televisão hoje, rapidinho, né? Você sabe que hoje as coisas espalham muito fácil. Eu imagino as notícias: olha, não se pode mais adorar a Deus nenhum, não pode orar, não pode clamar, não pode pedir nada a Deus, nem homem nenhum, a não ser o rei. Tem que chegar perto do rei, adorar o rei primeiro, ou pedir para ele. Não pode. Daniel, quando soube do decreto, tá, mas e se orar e se fizer? Quem fizer isso vai ser jogado na cova dos leões, quer dizer, vai perder a vida. Daniel, quando soube disso, tenho nada com isso, eu não tenho nada com esse projeto, não tenho nada com esses presidentes, com esses governadores, com esses prefeitos, eu não tenho nada com esses homens da política, porque eu estou aqui. Eu não tenho nada com homem nenhum. Olhe para mim, preste atenção, o meu negócio é com Deus. Daniel, ele vai para sua casa, tinha uma janela para a banda de Jerusalém, porque ele lembrava. Ele
ele chegou e ajoelhou. A Bíblia fala que ele ajoelhou, não foi ato de abuso. Não. Ele reverenciava ao seu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Agora, olha só, Daniel orava quantas vezes ao dia? Repete para mim, quantas vezes? Ele orava 3 vezes ao dia. Não é porque veio o problema para ele orar, não é porque veio o decreto para ele orar. Ele orava 3 vezes ao dia como costume, como antes ele costumava a fazer. Ué, pastor, como assim? Daniel não foi orar por causa do problema, não foi orar porque quiseram arrumar um problema para ele, de agora eu tenho que orar porque o problema vai ser muito, vai ser... Não. Ele orava porque ele tinha convicção que o Deus dele é muito maior do que um decreto. Ele foi orar porque ele tinha o costume já de orar a Deus. Mas Daniel, se você clamar a outro Deus, se você orar, tu vai morrer. Tô nem aí, meu negócio é com Deus. Morrendo ou não morrendo, o meu negócio é compromisso com Deus. Então vamos aqui um negócio. Eu quero falar sobre oração. Se Daniel orava 3 vezes ao dia, primeiro, Daniel não foi orar por causa de problema. O problema nosso é esse: nós só oramos quando tem problema. Sim ou não? Ah, pode falar, gente. Responde. Nós, ei, crente, cristão, servo de Deus, nós só oramos quando temos problema ou quando precisamos. Você e eu, nós só oramos quando temos problema. Daniel não orou por causa do problema. Daniel orava como antes costumava fazer. Quer dizer que Daniel tinha o costume. Então, se ele tinha o costume de orar, quer dizer que ele tinha um bom costume. Esse que é o nosso problema. Você só ora quando precisa. Olha aqui, olha para mim. Você só pede oração quando? Só faz corrente de oração quando? Pede para ir na sua casa. Ai, pastor, leva um grupo de oração na minha casa. Quando? Precisa. Só vai no monte quando? Precisa. Só ora na madrugada quando? Precisa. Só ora pela manhã quando? Precisa. Inclusive, só vai para o serviço orando sozinho. Ó Senhor meu Deus, parece um zumbi. Ó Senhor meu Deus, quando precisa. Daniel não, Daniel já tinha um costume, 3 horários ao dia. Eu já tenho um costume, 3 vezes ao dia. Agora, outra coisa, Daniel não dobrou oração. Você e eu, outra para nós, outra. Você e eu, os crentes dos últimos dias, quando tem problema, além de não orar, começa a orar e dobra a oração. Crente com muito problema, dobra a oração. Orava 10 minutos, você pode ver. Crente quando está muito na igreja, porque está com problema. Ora muito. Pastor, qual é a campanha? Entra na campanha. Por quê? Dobra o propósito. Aí pastor, pastor está fazendo nenhum propósito na igreja, não? Irmão, estou fazendo um voto, um propósitozinho de para abençoar a obra de 20, de 30. Pastor, se é 30 eu quero dar o dobro. Por quê? Porque dobra. Tem gente que só dobra oração quando está precisando. Daniel não dobrou oração. Outra coisa, se Daniel orava 3 vezes ao dia, damos a entender que Daniel era um homem compromissado consigo mesmo. Era um homem responsável, com compromisso, disciplinas e regras consigo mesmo. Ele tinha um bom costume. Quando Daniel fazia isso, então isso nos informa que ele tinha a oração como base da estrutura da tua vida. Oh glória!
nossa vida hoje? O que é a base da sua vida? Vou nem dizer, né? Responda para si mesmo. Daniel tinha oração como base. Ele tinha já o costume, a oração é a base. Porque quando nós oramos, ficamos fortes, fortalecidos. Quando nós oramos, estamos se comunicando com Deus, respondendo ou não, estamos falando com o Todo-Poderoso. Porque a oração é o fraco indo ao forte. A oração é o relacionamento com o Todo-Poderoso. Então Daniel tinha a oração como base. Não é porque ele precisava de milagre, não. Ele não orava porque precisava de milagre. Ele não orava porque precisava de resposta. Ele orava porque a oração era a base da estrutura da sua vida. Qual é a base da sua vida? A oração, pastor. É? Será? Ou é só quando tu precisa? Se Daniel tinha o costume, era um homem compromissado, e a base, isso demonstra que Daniel tinha vontade. Escuta isso: vontade, desejo de falar com Deus. Daniel tinha vontade, desejo de falar com Deus. Então Daniel tinha sede de Deus. Eu quero esse Deus todos os dias. Mas Daniel, tu está preso na Babilônia. Tu não tem mãe, tu não tem pai, tu não tem parente, tu não tem mais a arca da aliança. Você não tem nada mais para adorar. Não tem problema. Eu vou continuar tendo Deus na minha vida em primeiro lugar. Não vou desistir do meu propósito, das minhas regras, das minhas disciplinas. Vou continuar com o meu compromisso, responsabilidade. Porque Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que a Babilônia. Só quem entendeu, bate palma para Jesus. Deus é maior do que a Babilônia. Dá mais água. Glória a Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas Daniel aqui nessa época era um cara grande. Ele tinha que tomar conta dos outros homens, para prestar conta ao seu rei, para não causar dano financeiro. Ele era um homem ali já político, para não causar dano. Então ele tinha que saber como estava as finanças, como entrava para ninguém pegar nada, para ninguém roubar. Então ele é um cara de compromisso, responsável. Você imagine, conta, tinha que saber quanto que está entrando nessa cidade, quanto que entrou nessa província, como é que está. Ele tinha que andar de lugar a lugar para saber o que está acontecendo. Ah, mas Daniel trabalhava muito, mas como ele tirava tempo para orar? Oh, glória! Porque nos nossos dias, eu não sei, mas nos últimos dias, se você está precisando de Deus, você ora. Se você não está precisando, você não ora. E a base da nossa vida hoje não está sendo mais Deus, está sendo dinheiro. Desculpa, mas é uma verdade. Você está aqui para ouvir verdade. A base hoje é a família. Qual é a base da família? Qual que é a base? Dinheiro. Qual que é a base? Trabalho. Dinheiro acaba, família acaba. E Deus acaba? Permanece. Mas o problema é que eu e você estamos deixando a desejar. Daniel é um homem cheio de compromisso, um homem cheio de compromisso, mas tirava tempo 3 vezes ao dia para orar. Mas Daniel, tu não vai morrer, tu vai ser jogado na cova dos leões. Meu Deus é maior. Daniel, meu Deus é maior. Daniel, estão procurando uma estratégia para te matar. Meu Deus é maior. Mas você vai morrer. Meu Deus é maior.
Só tinha uma coisa para Daniel não morrer e ser jogado na cova dos leões. Você já vai saber responder. O que, pastor? Não orar. Simples, gente, era simples. Gente, entrou um decreto. O presidente do Brasil, vamos falar o nome que até arrepia. O presidente do Brasil, o governador do estado, botou um decreto, não quer que os crentes oram e nem vai para a igreja. Tem crente que vai fazer assim, glória a Deus. Esse homem de Deus, esse prefeito é de Deus, esse governador é homem de Deus. Olha, vamos ouvir, decreto pandemia, não pode vir para a igreja. Você sabe que o homem aqui foi valente. Tem gente que aproveita a oportunidade que já está fraco para ficar mais fraco. Era simples, Daniel, não pode orar. Daniel, então não vou orar. Simples, porque se eu orar eu vou morrer. Daniel, olha para mim, gente. Mas Daniel, se você orar vai ter problema. Se você não orar, não terá problema. Sabe o que eu entendo aqui? Escuta, isso aqui é eu que estou entendendo, tá? Sou eu aqui. Então quer dizer que você orar, tu tem problema. Olha aqui, o crente que ora terá mais problema. Que isso, pastor? Revelação de Deus para mim, para passar para você. Pastor, eu não quero problema na minha vida. Te dou um segredo aqui. Quem quer? Quer o segredo? Você não quer problema na sua vida? Eu não quero. Você não quer problema? Eu não quero. Não ora. Olha para mim. Continua do jeito que você está. Isso aí. Continua. Continua sem orar. Continua sem querer falar com Deus. Continua. Porque você está do jeitinho que o rei Dário, os prefeitos, os outros querem. Estou falando da Bíblia. Está do jeitinho deles. O leão estava doido assim para bocar Daniel. Ora que nós estamos doidos. E o diabo já enfurecido nos leões. Vem que nós estamos doidos para te devorar, quentinho. Aí, você não quer ser devorado pelo leão? Não, pastor, eu não quero. Não ora. Inclusive, deixa eu melhorar. Não vem para a igreja. Fica em casa. Vou falar mesmo. Eu preciso abrir os teus olhos. Fique em casa. Não quero problema, pastor. Fique em casa. Não quero problema com o diabo. Fique em casa. Não quero problema com o diabo me perturbando 24 horas. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, porque você vai estar do jeitinho que os homens querem. Fique em casa mesmo. É isso. Hoje é só você. Tá tudo do jeitinho que nós queremos nos últimos dias. Netflix, futebol, jogo, aposta, não tá? Do jeito que nós queremos. Você não precisa mais ir lá na... Como é que fala? Lá no negócio lá, para apostar lá na Mega Sena lá no... Não precisa mais lá, faz em casa. Não precisa mais não, Nós estamos andando do jeito que o mundo quer, do jeito que a Babilônia quer. E o problema é que a Babilônia está invadindo muitos lugares. Tem gente que está assim, não tem problema, não tem problema. Então, Daniel, não ora. Não tem problema você não orar, porque se você não orar, Daniel, você não vai ser jogado na cova dos leões. Está faltando os crentes da época antiga. Da época antiga, os crentes, escuta isso, vivia em monte, vivia em oração. E quanto mais problema, mais os crentes oravam, mais os crentes jejuavam, mais os crentes estavam nos montes. Hoje antigamente era chamado como os cabritos. Hoje nem cabritinho, não tem nada mais no monte, porque estão andando do jeito que o mundo quer. Não se faz mais crente desse jeito mais não. Pastor, eu não quero problema. Não ora. Vive como o homem quer. Outra coisa para me terminar. Ele orando ou não? Orando ou não? Me responde, por favor. Me responde.
orando ou não, ele foi jogado na cova, sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Não foi, gente. Só você falar assim, que você me ajuda a pregar e pelo menos você está entendendo alguma coisa. Orando ou não, ele orou. Não, perdão. Ele não orando, ele não era jogado na cova. Orando, ele ia ser jogado. Então deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, estou orando para Deus me livrar do problema. E quem disse que só porque você está orando Deus vai te livrar de problema? Do problema? Não, aí é assim um Deus muito fraco. Aí esse Deus é assim um Deus muito devagar. Nosso Deus é assim um Deus muito devagar. Ué, pastor, não estou entendendo nada. Vou te revelar agora. Revelação para todo mundo. Ô pastor, quer dizer então que eu oro e Deus não me livra do problema? Não. É por quê, pastor? Porque livrar do problema é muito fácil. E quem disse que quem está orando não vai passar por dificuldade? Vai passar. Vai. Está orando? Continue. E a dificuldade? Pode até dobrar. Pode até multiplicar. Pode ver que você não vê quase crente hoje com problema. Você só vê crente contando vitória. Mas não tem problema mais. Tem um negócio errado, gente. Ô gente, se você vê tudo dando certo na vida de alguém, cuidado que esse crente talvez não está orando. Fala a verdade para você, posso falar? Vou falar isso aqui. A minha vida toda de crente, 25 anos, dá mais errado do que certo. É mais derrota do que vitória. Que isso, pastor? Sim, senhor. E por que tu é crente ainda? Porque eu tenho Deus como base da minha vida. Eu não tenho vitórias como base da minha vida. Se eu fosse olhar vitórias, eu nem estaria aqui. Eu olho para Deus. Entendeu, sim ou não? Está olhando para quê? Pastor, se eu orar, Deus me tira do problema? Do problema? Não. Deus arrancou Daniel da cova. Deixa eu explicar. A cova do leão é aqui, beleza? Tá dando? Cova. Antes da cova. Então aqui é antes da cova. E aqui é na cova. Opa, vamos lá ver se você entendeu. Antes do problema, antes da oração, não ora. Então não vai ter cova. Orando. Antes da cova, na cova, Deus não livra Daniel da cova, gente. Deu para entender já? Quem entendeu, então dá um glória. Então você vai falar: Deus livrou Daniel, o que então? Entendeu? Até amanhã aqui, eu fico até amanhã. Vocês vão ter que entender. Aqui é na cova. Da cova, antes, na cova. Deus não livra Daniel da cova, do problema, da dificuldade, dos leões. Deus livra Daniel da cova. Bate palma para Deus. Porque você pode se livrar. Daniel podia se livrar. Por quê? Daniel podia, não vou orar. Porque se eu não orar, eu não vou para a cova. O homem pode se livrar. Antes, você pode tomar uma decisão. Mas Daniel tomou uma decisão. Eu morro, mas o meu Deus eu não paro de servir. Ó Deus, eu morro, mas eu não paro de orar. E Deus, olha. Eu imagino o céu, os anjos, o céu se levanta quando vê o decreto assinado. O céu se levanta, aí parece que eles ficam esperando a decisão de Daniel. E aí, o que Daniel vai decidir? Quando eles assinaram o decreto, Daniel vai orar. Daniel, não quero saber, não tem problema, não tenho medo da morte. O meu Deus é maior do que a morte.
mente, a glória que eu tenho para receber é maior do que da terra. Então você vai ser lançado. Pois não. Vai Daniel para a cova. Quando Daniel é jogado na cova, gente, na cova, quem está com Daniel na cova? Quem? Ele alma, você vai ouvir. Quem? Deus é expert. Deus é perfeito. Deus é o único que livra aqueles que oram no problema, na dificuldade, na batalha, na doença, na dor, na angústia, no desespero. Pode ver que a Bíblia fala que Deus é Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Palma para Ele. Obrigado, Deus. Sabe o que Daniel colocou no coração?